Oi, produtor de cana, seja bem-vindo ao segundo episódio de Planejamento Financeiro aqui do Canatube. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo. E se você ainda não conferiu o primeiro episódio, é só clicar aqui em cima, na minha cabeça vai aparecer um link. E para continuar falando com a gente sobre planejamento financeiro, tenho aqui o João Rosa e o Celso Albano. Celso, quer puxar a vez? Vamos, João. A gente estava conversando sobre a introdução do tema, né? Como administrar bem finanças, entender como fazer o orçamento. Vamos pesquisar, então, sobre fazer um bom controle financeiro na atividade rural. Como que a gente pode começar esse primeiro tema? Porque eu tenho contas para pagar, eu tenho dinheiro que entra, geralmente isso é descasado. Como que eu posso fazer um bom controle? Quais as ferramentas que eu tenho hoje, desde uma folha de papel até um sistema ultra sofisticado de ERP. Bacana, Celso, obrigado pelo convite novamente. Eu já sou um cliente aqui do Canatube. Foi o estreante do Canatube. Isso é sempre legal vir e tentar contribuir um pouco com a visão que nós temos. Eu acho que você colocou desse controle de contas a pagar, contas a receber, ele tem um planejamento. Como é que eu faço isso? Aí depende. O importante é você realizar uma determinada operação, porque não tem como você tomar uma decisão se você não tem dado ou não tem controle. Tá? Se você tomar decisão sem dado, sem controle, você está chutando. Tá? Então é chupar o dedo, colocar o vento e falar por experiência, eu acho isso. E no mundo dinâmico hoje que nós temos, cada vez com margem mais apertado, você ter um controle dessas informações é fundamental. Ah, mas eu controlo no papel. É melhor que nada. Não é o ideal, mas é melhor do que nada. Então, quais são os caminhos? Depende muito do porte do produtor que a gente vê esse controle das finanças. Mas uma simples planilha de Excel com entradas e saídas, inclusive já até convido depois para conhecer o botão do Excel, que a gente tem algumas coisas relacionadas a isso, você pode montar uma estruturação simples, onde você tem o controle de entrada e saída, colocando o histórico do que aconteceu e olhando para frente. E, inclusive, nesse sentido, eu já até faço uma crítica às empresas que trabalham com RP, porque daí, conforme vai aumentando o produtor, né, vai aumentando a escala, vai aumentando a quantidade de atividades, você não consegue mais gerenciar isso dentro do Excel. Acaba ficando mais confuso. Então, o Excel ele é bem bacana, mas ele tem um limite aí, e o limite, geralmente, é também a pecinha que fica atrás do computador. E aí ela já migra para um RP, algum software mais dedicado, assim, com maior especialização, o que é bacana. O problema, né, é que a gente vê uma lacuna nisso, porque as empresas que trabalham com gestão financeira ou gestão de custos, ela vem ao produtor e entrega um caminhão, quando o cara precisa de uma bicicleta. Então, assim, falta, né, o produtor ele carece de uma forma geral de sistemas simples que vão dar uma segurança, um apontamento e que permitam aí ter um diagnóstico da atividade dele. Então, assim, para quem também trabalha com startups, isso daí é um baita nicho que pode ser aproveitado. Tá? Mas, assim, isso não é desculpa para o produtor, porque um simples controle do Excel, como eu coloquei, pode auxiliar. Não precisa ser perfeito, mas um controle da atividade ele é fundamental aí para que ele toque a sua atividade da melhor maneira possível. Então vamos pensar, quando a gente fala em finanças, eu tenho que pensar como que eu vou administrar os recursos que eu tenho e que eu vou gerar através da venda do produto que eu produzo. Então, às vezes para o produtor pensar mais simples, quando ele toma a decisão de ser produtor de alguma coisa, basicamente ele tem a origem de tudo a partir desse produto. É desse produto que eu tenho que apurar quanto que eu acredito que ele vai custar, meço todo ano se eu estou acertando em relação a esse custo e o que gera de despesas em volta desse produto. Então, quando a gente fala de controle por sistema ou por planilha, e o João bateu num quesito muito importante, eu tenho que ter uma ferramenta, um jeito de administrar que seja o mais flexível possível, de acordo com o tamanho, o modelo e o nível de exigência do produtor. Então tem hoje, a maioria das empresas procura querer montar uma coisa muito sofisticada e às vezes eu tenho que ter alguma coisa que ele se adeque com a minha visão. E a gente faz um comentário, ninguém melhor do que o próprio dono do negócio em saber. Então, muitas vezes a gente se depara com casos de produtores amigos ou quem a gente já atendeu, que ele fala nada mais do que ele está mostrando através do computador o que eu escrevi aqui no meu caderno.
É exatamente isso. Só que ele pode se perder, ele pode perder o caderno, pode, de repente, não ter mais controle. Então, isso fica para a história da atividade. Então, administrar finanças é um desafio de você ser monitorador da sua própria atividade, pagar as contas em dia, sempre quando tiver condições. Em alguns momentos, administrar finanças, eu posso tomar atitudes de pegar recurso no mercado mais barato, e aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Quanto custa produzir um produto e quanto ele gera de renda adicional? Então eu falo assim, uma atividade, ela tem que gerar, para cada R$1 que eu invisto, no mínimo R$1 e um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais é a rentabilidade sobre o meu investimento. Essa rentabilidade, quanto maior ou menor, eu calculo e falo, às vezes eu vou pegar o meu dinheiro, que eu tenho uma rentabilidade de 12%, e de repente eu pego um recurso lá fora que está a 4, 5, 6. E a cultura da atividade rural tem esse fantasma de eu não vou pegar recurso em banco porque eu fico amarrado para o resto da vida, enforcado. Na verdade é tomar atitudes erradas, não analisar e fazer os que você comentou no episódio passado. Mistura a vida particular com a vida da atividade. Então aí vira uma bagunça. Cartão de crédito pessoal da família, da esposa, do filho, de si mesmo, separa, coloca quanto que eu acho que eu vou gastar comigo e com a minha família, é um gasto que a produção vai ter que bancar, mas tem que ser orçado, que é o que a gente vai entrar em discussão no próximo assunto. Como que eu faço para administrar as finanças, apostando que eu vou acertar nas previsões de um orçamento? Sem dúvida, só complementando e sendo bastante breve, né? Tomar crédito não quer dizer que você está endividado. É justamente isso que você falou. Você pode até ter recurso próprio para tocar a sua atividade. Só que quanto você consegue pegar de rentabilidade em outras aplicações, outros mercados, e o quanto está sendo ofertado de taxa de crédito para você. Principalmente no cenário atual que nós temos. Os juros da atividade rural, em geral, eles sempre foram mais baixos. Agora, com essa queda da Selic, né, você consegue aí, então, ter algumas oportunidades, né, que vale a pena você avaliar se vale a pena você tocar com o seu recurso ou pegar financiado. Lembrando que essa educação financeira, ela é fundamental ao produtor, né? Não é porque você pegou um montante de dinheiro que você vai colocar despesas pessoais, como cartão de crédito, outra coisa dentro. Não, esse recurso que você pegou é para atividade, para você tocar o seu negócio. Então, o produtor que consegue gerenciar isso de maneira efetiva, ele ganha dinheiro dos dois lados. Ele ganha dinheiro com atividade, ele ganha dinheiro com o dinheiro próprio, com o recurso próprio que está sendo aplicado. Exatamente. Então, assim, é fundamental que ele tenha essa visão e não simplesmente recorra, muitas vezes, à linha de crédito porque está no momento apertado, aí faz CPF no nome da esposa. Você sabe muito bem como é que funciona essa questão. Lembrei agora de um caso, há poucos dias atrás, um amigo chamou a gente para conversar e ter uma radiografia da situação financeira e o quanto eles tinham crescido e se eles estavam no caminho certo. Trouxe um monte de material, muito documentado, várias planilhas. A primeira coisa que eu vi foi exatamente aquilo que eu falei. Para cada R$1 que eu invisto, eu tenho que ter um retorno de R$1 mais um pouquinho. Aí eu dividi o cálculo da receita sobre a despesa, me deu 4% de rentabilidade, brutamente. Eu falei, como que você vai trabalhar com 4% de rentabilidade e tomar crédito a 8%? Então, primeira coisa, não pega mais crédito, porque você já está inflacionando a sua própria atividade. São coisas que a gente tem que ter como cuidado. Nem sempre você trabalhar com o dinheiro dos outros é sinal de ignorância. Na verdade, é um sinal de planejamento e estratégia. Sem dúvida. É isso, muito obrigada. Se você gostou, deixe seu like e não perca a semana que vem, a gente vai continuar falando sobre planejamento financeiro. Até mais. Até mais. Obrigado.